nos concedeu essa oportunidade de despedir os amados irmãos aqui em Curitiba, Colômbia. O pastor Adriano vai falar sobre culto no lar, e esse assunto é importante para o futuro das igrejas aqui no Brasil, para o presente, mas também para o futuro. Estou vendo muitas igrejas aqui no Brasil que estão querendo transformar o seu culto para que seja mais simples e mais centrado na pregação da palavra de Deus, Deus Trino. Sempre estamos vendo que há oposição aos cultos simples, cultos reformados, e essa resistência surge porque muitas vezes os cultos reformados não refletem a realidade dos lares, dos membros da igreja. Então, uma grande diferença entre o culto no domingo e a vida no lar, a vida espiritual no lar. Então, para ver uma igreja forte, é necessário ter lares fortes, culto doméstico das nossas casas. Há um grande relacionamento entre a igreja e a família. Deus revela-se nas famílias, Ele se revela aos crentes e aos seus filhos. Por isso, toda pregação deve ser direcionada aos pais e aos filhos, a todas as gerações. Chamamos isso culto intergeneracional, de várias gerações. A igreja também, no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, avançou, cresceu por meio das famílias. O dia de descanso é o primeiro dia da semana, quando as nossas famílias se juntam para celebrar a nossa salvação em Jesus Cristo. A família, então, é o fundamento da congregação, o fundamento da igreja, porque é, de fato, a igreja em casa. Então, o culto no domingo é uma manifestação da realidade que já deve existir nos nossos lares durante a semana. Qual o alvo deste culto doméstico? O alvo é que queremos ter o mesmo ambiente, o mesmo aroma nas casas que temos o culto. Se você acredita de fato no seu coração que durante o culto o crente deve meditar sobre as obras de Jesus Cristo, deve confessar os seus pecados, deve ouvir a palavra de Deus com gratidão, se você acha que isso é importante no culto, também é importante nos nossos lares. Se acredita que o crente deve celebrar a sua salvação no culto, então a mesma coisa para os nossos lares. Devemos celebrar a nossa salvação nas nossas casas, com as nossas famílias. Se acha que a igreja deve ser contracultural, você quer uma comunhão dos santos que é diferente do que o mundo, então também a mesma conclusão deve ser visível nas nossas casas, nos nossos lares. Paulo orou em Gálatas 4 que Cristo seja formado na igreja, versículos 18 e 19 de Gálatas, capítulo 4, é bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente convosco, meus filhos, por quem de novo sofro as dores do parto, até ser Cristo formado em vós. Será que sua casa, seu lar, tem esse aroma de Cristo? Será que alguém visitando sua casa vai ver, rapaz, aqui é casa cristã, aqui
quem domina nesta casa, o Senhor dessa casa é Jesus Cristo. Cristo está sendo formado em vós, é visível também no seu lar. Pergunta que devemos fazer nas nossas vidas. Culto doméstico, então, é simplesmente uma resposta diária de gratidão à pregação do Evangelho que ouvimos nos domingos. A mesma celebração que é visível no culto, a mesma alegria, a mesma promessa do perdão dos pecados, deve também estar visível nos nossos lares, junto com os membros das nossas famílias. E, por causa disso, a celebração da graça de Deus nos lares vai nos preparar já para os cultos. Uma criança não deve chegar no culto e dizer: ah, pai, isso é completamente diferente do que minha casa, meu lar. Não pode ter, quando tem dois mundos, o mundo do lar e o mundo da igreja, tem que há hipocrisia num lugar ou outro. No culto doméstico, as famílias simplesmente estão glorificando e honrando a Deus, que é o Senhor de toda parte da sua vida. Cremos que a igreja são as pessoas, não é um prédio, não é que temos que ir para a igreja, mas somos a igreja. E Cristo é o Senhor de toda parte da nossa vida. Então Paulo disse em 1 Timóteo 4, versículo 4 e 5, ele diz que devemos receber as bênçãos de Deus com gratidão. Vou achar aqui e ler. Pois tudo que Deus criou é bom e recebido com ação de graças. Nada é recusado, porque pela palavra de Deus, pela oração é santificado. E ele diz também em 1 Coríntios capítulo 10, 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Esta atitude deve ser evidente nos nossos lares, tudo para a glória de Deus, orando e dando graças a Deus pelos bênçãos. E quando tem famílias, qualquer unidade nos nossos lares, que tem um padrão de meditação e adoração diária na sua casa, Cristo será celebrado todo dia por todos os membros da família. E eu acho que é importante falar sobre o momento de celebração, adoração. É mais do que só um momento de leitura, mas também já inclui um momento de meditação, pensar sobre as palavras que está lendo. Pensa, vamos celebrar juntos agora, mais uma vez, a obra de Jesus Cristo. Então, quando fazemos isso durante a semana, então Cristo de fato está nos acompanhando. Os tristes podem ser consolados por Cristo já na hora, todo dia, 3, 4 vezes tem meditações. A palavra de Cristo compartilhada por intermédios mais amados e conhecidos nas suas vidas pode encorajar os desanimados. Na hora de vitória ou alegria, Cristo será agradecido antes que entre o orgulho. Muitas vezes na hora de alegria, de celebração, não é fácil pensar, agora vamos orar, dar graças. Não, queremos sim celebrar, ficamos muito felizes, mas até uma vitória, uma celebração que pode tornar-se uma celebração afastada de Cristo, que é nada mais do que orgulho. Quando há pecado, a obra de Cristo será lembrada. Quando tem pecado, todo dia podemos falar sobre Cristo, sobre perdão, podemos confessar pecados a Deus e uns aos outros. Então, quando tem culto doméstico, a sua fé é algo verdadeiro,
algo que transforma a sua vida e até ensina a você a andar no Espírito Santo a todo momento. As meditações também diárias ao redor da Palavra de Deus formam as características cristãs, tanto na vida dos pais como também nas crianças. Quando tem essa meditação diária, a família tem que parar, tem que pensar sobre aquilo que Deus está dizendo. E muitas vezes vemos que é mais fácil ser piedoso na igreja, talvez no trabalho, do que na nossa própria casa, onde temos pessoas que amamos, mas tem essa familiaridade que pode até gerar mais dificuldades, mais medo. Na família que tem meditações diárias, você pode lidar com qualquer questão, qualquer problema na hora. Tem que também mostrar muita paciência. Famílias que têm a prática de culto doméstico estão moldando cidadãos sinceros e íntegras no reino de Deus. Estão aplicando, celebrando o Evangelho todo dia da sua vida. Então vemos que quando estamos andando com o Senhor todo dia, estamos então abrindo a Palavra de Deus, lendo e refletindo nesta Palavra. Vemos, uma vez que tem uma herança muito longa, muitos séculos de famílias juntando-se ao redor da Palavra de Deus para ler, para meditar nesta palavra, para celebrar a salvação em Jesus Cristo. Vemos muitos benefícios para a igreja e também para a família. No contexto de gratidão pela obra de Cristo, todo dia a família junta-se ao redor da palavra de Deus. Já filhos de Deus, mas agora filhos de fato que são gratos. E nesses momentos, quando tem essa prática, o fato que o pai é o cabeça espiritual da casa já é confirmado, é manifesto, é óbvio. Sem palavras, as crianças vão crescer entendendo que o seu pai é o cabeça espiritual, que ele é responsável pela formação dos seus filhos. E eles terão confiança, falar, conversar com seus pais sobre coisas espirituais. Também vemos que é a coisa mais memorável por ser mais repetida para as famílias. Quando as famílias crescem, eles saem da casa, se você fala, o que é que você lembra da sua vida espiritual como criança da casa, como foi? É essa prática. Eu me lembro que todo dia, toda refeição, abrimos a palavra e tivemos a oportunidade de ouvir nosso Senhor falando conosco. Isso é uma coisa que encoraja os membros durante todas as situações da vida. Quando eu penso sobre as coisas tristes que aconteceram, eu sempre me lembro também a reação dos pais é parar e oremos, sempre oramos e muitas vezes também até cantamos. Então isso como parte da sua criação, da sua vida fora da igreja, vai fortalecer a sua alegria, vai encorajar você nas dificuldades. Também outra coisa que vemos é que a disciplina na casa não será apenas a reação à desobediência da criança, dos outros, mas disciplina será proativa, será antecipando problemas, acontecerá antes que os problemas aconteçam, porque na leitura da palavra, o pai, a mãe, os pais, os casais, os solteiros lendo, estão sendo guiados pelo Espírito Santo nos caminhos corretos. O Espírito Santo nos guia pela palavra. Isso é disciplina, isso é instrução, isso é maneira de crescer
na vida cristã. E quando tem essa orientação todo dia, é raro que tem que chegar ao ponto de disciplina, porque o Espírito Santo já está nos ensinando pela palavra. Também tem um contexto para avaliar as coisas deste mundo. Se tem uma família que tem mais pessoas, pode ter uma discussão, mas pode discutir a cultura, pode conversar sobre a cultura, sobre filmes, sobre música, sobre relacionamentos entre talvez seus filhos e outros, ou sobre seus próprios relacionamentos com outros no trabalho. Tem momento para conversar sobre trabalho, sobre adoração, mas não só conversando, mas com a palavra de Deus aberta à sua frente. Fazendo isso, sempre tem, na leitura, sempre tem uma oportunidade de conversar sobre aquilo que está acontecendo no mundo, com a palavra aberta, e assim a igreja cresce com a Bíblia aplicada na sua situação, não como algo que pertence na igreja, no culto, mas que é a instrução do Espírito Santo durante a nossa vida. O Espírito Santo nos acompanha nessa maneira. Também acontece para nos ajuda para causar crescimento nas nossas mentes quanto à questão de história da redenção de Deus. Na igreja, no culto, estamos ouvindo pregação que vem de várias partes das Escrituras. De vez em quando, a pessoa que não tem muita experiência com a palavra pode se perder. Agora estamos falando sobre babilônios, agora estamos falando sobre esse homem chamado Esaú, que é de Seir, e tem essas coisas e a pessoa pode perder-se. Quando não tem meditações em casa, quando não esteja lendo a palavra de Deus em casa, é muito fácil perder-se também no culto. Mas quando você está em casa, estudando, explicando, onde estou na história da redenção, agora, e também quando estou lendo, agora abri a Bíblia em 1 Reis, então tem essa época de reis. As famílias, os cristãos em casa, fazendo as meditações, podem entender o lugar, seu lugar específico no plano de Deus, para que também possa viver a sua vida com alegria. A explicação foi dada uma vez que no culto estamos participando da drama que começou já em paraíso. É uma maneira de dizer que Deus está executando, realizando o seu plano e fazemos parte desse plano. E não há uma grande distinção agora entre o rei Davi e o irmão e irmã de hoje, no culto, mas estamos participando da mesma coisa. E para chegar a esse entendimento, temos de fato de andar durante a semana com o Senhor. As crianças e até as pessoas que não têm muita experiência na palavra, eles podem aprender também as palavras que talvez são difíceis, palavras de justificação, porque cantamos sobre Jerusalém, porque agora estamos falando sobre templo, o que é templo. Até tem pessoas que confundem-se, eles acham que templo é o prédio da igreja, uma coisa assim. Então temos essa prática de estudar em casa, porque estamos cantando também nos Salmos. Provérbios 14, pode abrir, porque aqui tem um resumo muito importante para as famílias. Provérbios 14, 26. Lemos no temor do Deus. Provérbios 14, versículo 26. No temor do Senhor tem o homem forte amparo. Isso é refúgio para os seus filhos. Aqui o princípio é resumido de forma maravilhosa. No temor do Senhor tem o homem forte amparo, e isso é refúgio para os seus filhos.
Pode imaginar a possibilidade deste provérbio sem culto doméstico? De fato, os filhos verão com seus próprios olhos que o Evangelho faz uma diferença na vida dos seus pais. Para crianças que estão vendo, famílias que estão vendo, pais que estão lendo e dirigindo culto doméstico, eles verão a alegria que pais dos seus pais, eles vão dizer, bom, graça não é apenas uma palavra lançada para lá, graça é evidente na vida dos verdadeiros adoradores de Deus. O culto, então, também prepara as famílias para o culto doméstico, prepara as famílias, cada um de nós, para o culto corporativo e solene nos domingos. É uma maneira de preparar a sua mente. Eu já experimentei que jovens que têm essa experiência na casa de ler e de ter a oportunidade de fazer perguntas, eles também vão fazer perguntas e vão avaliar e tentar aplicar a pregação na sua vida. Então tem não é só receber sem pensar, mas estamos criando uma geração das pessoas que sabem o que a Bíblia diz, que estão pensando sobre a mensagem e já querem entender a pregação, os cânticos, e tem alegria nesta celebração nos cultos. Também tem pessoas que estão se preparando para serem oficiais, que estão agora lendo a palavra todo dia em casa, refletindo, e até se for pai, ou se seja pai na sua casa, o marido tem como explicar a palavra já, que é um treinamento para o ofício, que tem que fazer a mesma coisa nas casas dos membros que estão precisando de encorajamento. Fazendo culto doméstico, as meditações diárias como adultos também, a gente pode ficar mais ligado com a palavra. Temos a obrigação de abrir a palavra de Deus e de meditar nas promessas, de orar. E uma vez que a vida passa rápida e sempre tem mais uma coisa a fazer, é importante ter a prática diária de parar, de ler e de orar. Por meio do culto doméstico, a fé é transmitida de uma geração para a próxima. Salmo 78 fala sobre essa prática de passar a verdade de uma geração para a próxima, versículos 3 e 4 de Salmo 78. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não o encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez, em versículos 6 e 7, a fim de que a nova geração os conhecesse, filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e, por sua vez, os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observassem os mandamentos. Então, estamos vendo o princípio de Deuteronômio 6. Culto doméstico, então, também é o centro da educação atual. É o ponto de partida para todos os caminhos de estudo e carreiras. Quando os filhos falam sobre a sua educação, espero que eles vão falar sobre o culto doméstico como o fundamento de toda escola, de todo grau, de toda carreira, que sempre
raiz, fundamento que eles até mantêm, seja esse culto doméstico. Então estamos vendo Cristo formado nas nossas vidas. No culto doméstico é claramente declarado ao mundo: Cristo é o Rei neste lar, e não o mundo, não o celular, não o filme, não essa atividade aqui, acolá. Cristo é o Senhor nesta casa. E eu estou disposto a fechar, desligar as outras coisas para me focar no meu Senhor todo dia. O verdadeiro crente entende que temos todas as coisas em Cristo, e como cabeça do seu lar, o Pai vai fazer tudo o que pode para preservar a nossa liberdade em Cristo. O culto doméstico, então, protege a igreja das influências más do mundo. O culto doméstico dá discernimento às famílias para que possa avaliar tudo que o mundo está oferecendo e os membros da família estão querendo fazer. Quando estamos lendo a palavra de Deus, devemos pensar sobre a mensagem de Deus e os desafios pessoais no nosso casamento, na nossa família, e devemos fazer uma aplicação. E você vai ver, fazendo isso com fidelidade, que até na providência de Deus, quase sempre, quando tem uma necessidade de consolo especial, a passagem que você está lendo vai falar diretamente à sua situação. Isso já aconteceu tantas vezes que não posso enumerar. Agora pense sobre o oposto. Tem uma situação com família cristã, o seu lar, se tem uma família que o cabeça do lar está dirigindo esses cultos domésticos todo dia, e está lendo a palavra, orando e conversando sobre a fé, sobre os desafios da fé, como tem pecados e tem esse perdão de pecado todo dia. Isso está acontecendo. Compara isso com a vida com a Bíblia fechada, com o pessoal entrando nesse lugar por meia hora, talvez uma hora no domingo, talvez 2 horas, tem 2 cultos. Compara essas duas vidas e me diga qual vida que tem Cristo formado dentro. Onde é que podemos ver o Espírito Santo acompanhando o crente? A família cristã que fecha a Bíblia durante a semana será mais piedosa ou menos do que aquele cristão que está lendo e meditando na palavra todo dia? E se tem família, esposa, tem crianças, você acha que tem mais chance de ter perdão nos seus relacionamentos quando a Bíblia está fechada ou quando a Bíblia está aberta? E você vai ver que de fato Deus abençoe ricamente os relacionamentos das famílias, até Ele dá consolo e descanso nas nossas mentes quando estamos andando, vivendo com a Bíblia aberta. Oramos sempre na nossa casa, que a nossa casa seja uma casa cheia de alegria. Desejo de todos nós alegria e paz. O fato é que temos garantia de alegria e paz, é que o Evangelho de Jesus Cristo. Mas também, para experimentar essa alegria, Cristo tem que ser verdadeiro nas nossas vidas. Temos de ver e entender as consequências da sua vitória, que é perdão, sim, mas também é consolo e também é esperança para o futuro. Então, quando oramos isso todo dia, que a nossa vida seja uma vida de alegria, estamos dizendo: Cristo seja o Senhor das nossas vidas e no nosso lar. O reino
dele será visível, tangível, cheiroso nos seus lares, quando tem cultos domésticos. Já falei com pessoas que não fizeram cultos domésticos e começaram a fazer recentemente. E eles falaram sobre a transformação quase inacreditável nos seus casamentos, nas suas famílias e também no andamento, no comportamento dos seus filhos nos cultos. Não é de admirar que os puritanos disciplinaram os pais que eram infiéis no culto doméstico, e de fato é algo que a igreja de hoje continua a fazer. A igreja de Cristo chega, quando tem uma casa onde não tem culto doméstico, não tem esse desejo de andar com Cristo Jesus, é difícil não ver isso como rebeldia contra o Senhor Jesus Cristo, pelo menos falta de entendimento. Interessante, na igreja presbiteriana do Brasil, eles têm um livro, Os Princípios de Liturgia, artigo 10 diz: culto doméstico é o ato pelo qual os membros de uma família crente se reúnem diariamente em hora apropriada para a leitura da palavra de Deus, meditação, oração e cântico de louvor. Não estamos falando apenas sobre a herança reformada continental, quer dizer, de Calvino e Lutero e os holandeses. Estamos falando aqui sobre uma herança de todas as igrejas reformadas, em todos, da igreja de Deus em todos os tempos. Culto doméstico é comunhão contínua com Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Eu gostei muito das palavras dos princípios de liturgia da IPB. Comunhão contínua com Deus Trino. É isso que queremos experimentar nas nossas vidas. Isaías 12:3 diz que devemos beber das águas da salvação. Pensa, culto doméstico como isso. É beber das águas da salvação. E quais as águas da salvação? Qual a fonte das águas da salvação? Aqui tirareis a água. A fonte da salvação está aqui revelada. Então, Isaías 12, versículo 3, está falando sobre essa meditação na palavra de Deus. Outro sermão, mas aqui esse capítulo tem referências, fala sobre um novo cântico, e esse novo cântico é de fato um cântico antigo, e tem citações do primeiro cântico do povo, depois lá em Êxodo 15, onde diz: versículo 2: Deus é minha força e meu cântico, Ele se tornou a minha salvação. Então isso mostra que está bebendo da revelação da graça de Deus. Agora, o que faz parte do culto doméstico? Já lemos os princípios. Tem a leitura da palavra, meditação, então não só ler sem parar e pensar sobre o significado, oração, e é uma boa regra na sua vida basear a sua oração na passagem que acabou de ler. Então começamos sempre com ações de graças pela revelação da passagem que acabamos de ler, e daí podemos também pedir a Deus pelas coisas que Ele te promete na passagem que estamos lendo. E também cântico de louvores. Acho que é muito importante, especialmente quando temos crianças nas nossas casas, que estejamos cantando
juntos. E devemos cantar, primeiramente, os cânticos que estamos cantando também no culto. Então, tem salmos que estamos cantando no culto, vamos cantar e vamos decorar, de fato, os salmos dos nossos lares. Por quê? Porque queremos coerência na nossa vida. Queremos uma vida que tem uma mensagem sobre Deus e sobre a adoração deste Deus. Entendemos que Cristo fala conosco nos cultos solenes, na leitura da palavra, na pregação e nos sacramentos. Então, querendo começar, é bom sempre no domingo começar com esse dia e pegar o texto da pregação e as outras referências que foram oferecidas na pregação, e tem uma lista e leia as passagens, e tem momentos de meditação e discussão sobre a pregação, sobre as consequências, se o pastor, melhor dizer, se o bom pastor Jesus Cristo, pela palavra, está nos chamando a ter uma atitude, ou viver uma forma diferente. Podemos dizer, bom, ele claramente explicou isso, será que estamos fazendo isso ou não? E daí pode ter uma conversa, o que tem que mudar na sua vida, ou talvez não tenha que mudar nada. Podemos dar graças a Deus. Mas esse tipo de interação com a pregação é exatamente a função do culto doméstico. É viver com a pregação viva nas nossas mentes, nos nossos cultos e também na nossa vida diária. Então entraremos na segunda-feira já com a pregação, a palavra de Jesus Cristo na nossa mente, confiantes na sua bênção. E então, quando tem os outros dias da semana, talvez mais difícil, porque tem trabalho, tem horários diferentes, qual a prática das igrejas reformadas é juntar a leitura, a oração e cântico de louvor, juntar isso com as refeições do dia. Uma prática bem antiga, uma prática que serve bem. Eu fui criado assim 3 vezes por dia, parar meditações, até indo para uma escola reformada, antes de comer, antes de sair, tivemos de parar e orar, e o professor lia uma passagem das Escrituras, e daí acho que nenhum desses meninos reformados ou moças reformados conseguiriam comer almoço sem ler e sem orar. Então o professor foi obrigado, de fato, a dirigir esse momento de meditação da palavra de Deus. Então, juntando com as refeições, isso ajuda a gente, que sempre achamos ocupados demais para parar e ler a palavra de Deus. Ninguém vai esquecer de comer. Então, ninguém vai esquecer o culto doméstico durante o dia. E se acontecer de vez em quando que sim, esquece de comer, também, então seria só de vez em quando que passa um dia, nunca seria um dia, hein? Que passa esse período de tempo sem ler a palavra de Deus. Qual sobremesa pode ser melhor do que o momento da meditação da palavra de Deus? Uma coisa bem simples então, porque antes de comer pode parar, pode orar, pedindo a bênção de Deus, dando graças a Ele pelo dia até naquele momento. Não é que tem que demorar horas e horas, está com fome, então pode comer. Depois tem um pouco mais tempo, lê uma passagem das Escrituras. Não tem que ser, não é que aquele que lê 3 capítulos é mais piedoso do que aquele que lê 10, 15 versículos e passa o tempo também meditando. O ponto é, a Bíblia deve estar aberta, e assim Cristo fala conosco durante este momento. Quando sua esposa está vendo você lendo a palavra, respeito aumenta. Ele não é hipócrita. Quando a esposa está ouvindo e até juntando a sua voz, sua oração, ou vice-versa, cresce o amor,
cresce a comunhão, cresce essa alegria na casa. Quando jovens estão vendo seus pais de fato vivendo a vida cristã, eles não vão julgar os seus pais hipócritas, pelo menos não nessa área. E jovens têm a tendência de ver hipocrisia facilmente. Quando estamos parando todo dia para ler a palavra de Deus, até sendo sozinho na nossa casa, temos aquela alegria que nós não somos solteiros. Temos nosso Senhor Jesus Cristo que está conversando, falando conosco diretamente na sua palavra. Não devemos subestimar o impacto desse culto doméstico nas nossas vidas e também nas vidas das gerações vindouras. Quando quer ler sobre o impacto, é só abrir a palavra em 1 Timóteo 3 e lá lemos 2 Timóteo 3. 2 Timóteo 3, tu porém permanece naquilo, a partir do versículo 14, Paulo falando com Timóteo, tu porém permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a infância sabes as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. E toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não é questão de ser reformado, culto doméstico, mas Timóteo, ele aprendia de infância da sua família, foi educado com a palavra de Deus. É necessário nas nossas vidas este culto doméstico, e não devemos pensar que vai impedir a nossa vida demais. De fato, por meio dessa leitura, sua vida será uma vida cheia de alegria e de celebração do amor de Jesus Cristo. Ninguém deve desistir facilmente desta prática. De vez em quando acontece que não pode, mas que isso seja uma exceção tão rara que quase causa problema para todo o seu dia, que isso seja uma parte da nossa vida. Quando olhamos para 1 Timóteo capítulo 3, no final também, escrevo-te estas coisas, versículo 14, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Queremos ver esta Deus vivo, essa coluna e baluarte da verdade nos nossos lares. Evidentemente, versículo 16, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Vamos orar a Deus. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, te damos graças, ó Senhor, porque podemos celebrar a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia.
perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus e o poder do Espírito Santo. Podemos celebrar todas essas coisas, todo momento da nossa vida, todo dia. Podemos andar com a Tua palavra aberta. Vivemos num país onde há liberdade para adorar a Ti. Temos tantas oportunidades, ó Deus, a meditar na obra de Jesus Cristo, de celebrar, sermos consolados pelo Evangelho. Deus, estamos gratos a Ti por causa da Tua bondade. Te damos graças, ó Senhor, pelas coisas que estamos aprendendo pela leitura da Tua palavra. Estamos aprendendo sobre a história da redenção. Estamos aprendendo sobre a Tua obra, a história, a Tua obra hoje. Estamos até aprendendo sobre a nossa natureza, sobre a natureza pecaminosa contra quem temos de lutar, e também sobre Teu poder, como Tu estás vencendo, lutando contra a nossa natureza pecaminosa pelo Espírito Santo. Te damos graças, ó Deus, que podemos também ver o fruto do Espírito Santo nas nossas vidas e que podemos celebrar isso como família, como famílias, como casais, e também juntos, solteiros em nossas casas. Podemos ver a Tua obra nas nossas vidas, nosso crescimento. Ó Deus, isso nos dá tanta alegria, tanta confiança, tanta esperança em Ti. Deus, oramos por Tua igreja aqui nesta cidade, que a Tua igreja seja fortalecida pela pregação da palavra e pela meditação desta palavra todo dia, nas casas, nos lares dos membros desta igreja. Ó Deus, que a igreja seja fortalecida pela fidelidade dos membros neste culto doméstico. Deus, que também que Teu Evangelho brilhe em nossa cidade, para que muitos possam ouvir a mensagem maravilhosa de salvação e vida eterna em Jesus Cristo. Deus, oramos pelo pastor Adriano e sua família. Oramos que ele tenha tudo o que precisa para continuar o seu ofício como pregador, também como missionário nesta cidade, que ele tenha receba muitas oportunidades de compartilhar a verdade do Evangelho. Deus, oramos também pelas igrejas aqui no Brasil, que as igrejas cresçam em maturidade e também em alegria, em número, que assim Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus Cristo, oramos. Amém. Sim, eu gostaria, se possível. Eu não escrevi nada, mas eu estou aqui porque acho que eu tenho mais 5 domingos aqui no Brasil.